Olá, em alguma ocasião te ha passado de que aunque tenhas um problema, tu dizes que está bem assim, não importa? Em alguma ocasião te ha passado que has decidido querer compreender, querer conhecer-te e te ha chegado a dizer que era demasiado difícil, dejámoslo assim? Em alguma ocasião te has dicho a ti mesmo, eu nasci assim, não tenho como cambiar. Pois, se te ha passado em alguma ocasião qualquer uma dessas três aspectos, quédate nesse vídeo para que podamos entender o que há detrás de todo isso. Pois eu sou Marcelo de Hazte Livre, tu vida emocional. Pois sim, muitas ocasiões há situações em las quais nós estamos acostumbrados a ter respostas hechas. E as respostas são algo que realmente são necessárias na vida. Pero quantas vezes nós damos respostas de forma repetitiva sem saber ao menos o que realmente quer dizer todo isso? Naturalmente, a maioria de nós o que queremos é sentir-nos bem. Eu não conozco a nadie, absolutamente nadie, que desperte por la manhã querendo sentir-se mal ou deseja durante o dia, por vontade própria, querer estar mal. Naturalmente, nossa natureza o que quer é evolucionar, é estar bem, é fluir dentro de um processo. Mas o que ocorre então com as situações que supostamente consideramos negativas? Muitas vezes essas situações elas traem consigo muitíssima incomodidade e dificuldade, a la vez também demonstrando nossos limites. De hecho, os limites, desde o contexto, digamos, da realidade social, estão muito mal vistos. Quase todos nós podemos algumas vezes pecar, não? De esconder de nós mesmos ou de outras pessoas nossos limites. Por lo tanto, quando nós estamos delante de situações limitantes, o que estamos tendo aí são oportunidades. Oportunidades essas que, seja para que nós veamos nossas carências, e as carências quase sempre é um terreno muito fértil para que nós hagamos nosso processo de evolução. Então, a pergunta é: como é que eu posso utilizar minhas carências para que eu vá a meu processo de evolução personal? A mim me gusta sempre dar um exemplo que o movimento natural da vida, o universo em si, é a independência, é o crescimento. Então, se nós quando nascemos, ao nascer somos pessoas totalmente dependentes, dependemos absolutamente de todo para que haja vida. Pero com o passo do tempo, naturalmente, vamos ganhando nossa independência, aprendendo a caminhar, pouco a pouco aprendendo a falar e de aí, pouco a pouco, ganhando mais independência. Então, o universo em si sempre nos está empurrando para que hagamos uma evolução. É um movimento natural. De hecho, estar em um processo de evolução, quase sempre, pode ser situações incômodas. Não quer dizer que seja sempre assim, mas sim, quase sempre, o movimento natural, se não estamos fazendo por nossas decisões, o universo vai criar uma condição para empurrar-nos. Então, o que passa? ¿Por que então as situações de dificuldade, de limitações, elas são malas? Justamente porque nós todos temos mecanismos de sobrevivência que fazem com que nós podamos proteger-nos diante de situações quando chegamos a limites. E que quer dizer limite? Os limites, em grande parte das vezes, é visto por la lógica como uma situação que não há uma solução ou como uma situação que há muita dificuldade ou falta, não? Pero o que passa? As situações de limites, em verdade, elas nos proporcionam oportunidades de evolução. Se paramos para pensar, por exemplo, a parte lógica, ela cumpre a função de organizar, de classificar, de planificar. Então, quase sempre, os limites estão na lógica, porque, de hecho, hasta que não tenha compreensão, hasta que não tenha a capacidade de identificação, é como se isso não formara parte da vida. Pero a parte emocional não é uma parte lógica. De hecho, buscamos com lógica entendê-la, é o que estamos buscando fazer aqui. Pero uma das partes mais importantes em nossa gestão emocional é aprender primeiro a aceitar e também classificar. Classificar o que quer dizer? Classificar quer dizer que eu dou etiquetas ou nomes a determinadas emoções que sinto simplesmente para saber identificá-la. É dizer, seria igual que dizer que eu vou a um lugar
E bueno, pues eu não conozco esse lugar, pero a partir de lo que eu vejo, que pode ser um color, pode ser uma imagem, pode ser uma forma, pode ser qualquer coisa que vai ser uma referência para que pueda eu volver a esse lugar. Não quer dizer que eu conosco ao dar essa classificação, ao dar essa etiqueta a esse lugar, mas sim quer dizer que eu posso sempre revisitar esse lugar. Então, o primeiro que temos que ter em conta é que para sair um pouco da lógica e sair fora dessas limitações que nós mesmos la generamos, porque a lógica chega um momento que não é capaz de gestir uma coisa que não tem controle, já que o que sentimos é subjetivo. O que temos que começar a fazer é dar nome ao que sentimos. E tão simples como, bueno, pues eu nesse momento sinto tranquilidade, nesse momento sinto confiança, nesse momento me sinto, pues, cabreado, nesse momento sinto impotência. Dar nome a lo que sente, classificar, poner o nome para que uno sepa revisitar isso. Por quê? Porque de forma geral, quando uno não consegue dar forma, quando uno não consegue dar uma classificação adequada, a lógica necessita respostas. Então, a lógica, quando não tem uma forma de identificação quer dizer, aunque eu estou dando nome, não quer dizer que conozca, pero a lógica já tem um parecer. Quando isso não se dá, a tendência de todos nós como seres humanos é justificar-nos. Então, por que nos justificamos? Por que criamos, chegamos a criar hasta um auto-engano muitas vezes, sabendo que realmente não é isso que queremos? De igual forma que ocorre, por exemplo, com um regulador de pressão. Vamos imaginar que temos um recipiente que é capaz de sustentar uma quantidade de pressão dentro desse recipiente. Então, vamos imaginar que esse regulador de pressão se desregula e estamos pondo uma pressão maior do que é capaz de sustentar esse recipiente. Vai haver sempre uma válvula de segurança que, quando chega a um nível mecânico mesmo, essa válvula se vai abrir para dispersar a pressão. De igual forma, é a justificação na vida do ser humano. É um mecanismo de proteção para que nós não tenhamos que lidar com toda a realidade que não somos capazes de entender, então nos auto-justificamos para que a mente se acalme e podamos seguir de alguma forma. Então, dentro de um processo de crescimento e gestão emocional, de autoconhecimento e de lo que é a liberdade realmente, a liberdade em tu conhecimento, em tus decisões, em tu conexão realmente como persona, como essência, é essencial identificar também que muitas objeções que nós criamos são nada mais e nada menos que justificações. Então, eu busquei o significado etimológico da palavra objeção e vem da origem da palavra latina, se chama udsicare, que significa demonstrar que algo é aceitável. Então, isso quer dizer que a justificação, a origem da justificação, verdadeiramente, seria demonstrar a uno mesmo que o que eu estou pensando, dizendo, fazendo ou sentindo se justifica de forma clara por algum significado, algum motivo. Pero normalmente a justificação la utilizamos simplesmente como uma forma de quitar pressão, de quitar responsabilidade ou de quitar culpa. A justificação, em verdade, ela é uma forma de comprovação. Então, como podemos comprovar algo que nos está fazendo sentir mal? O primeiro que temos que ter em conta é que todas as situações que nos sentimos mal provêm de algum tipo de carência. Isso que quer dizer carência? Vale, a carência em si, como diz o nome, é que se carece de algo. Todos nós temos desequilíbrios, vale? Por excesso ou por falta. É decir, se eu excedo em controle, quizá porque me falta um pouco de segurança, vale? Se eu me excedo, por exemplo, em querer estar, por exemplo, insatisfação, é porque quizá tenha em algum aspecto insatisfação.
Então, as carências, em verdade, é um terreno muito fértil para que nós veamos quais são os aspectos realmente de equilíbrio. Porque, em verdade, muitas vezes eu escuto muitas pessoas dizer: ah, não, essa pessoa é negativa. Eu não conheço absolutamente nenhum ser humano que nasce negativo. Ah, não, esse nasceu em polo negativo. Não é assim. Em verdade, as pessoas têm desequilíbrio por excesso ou por falta. Uma pessoa que tem por falta, ela vai carecer de coisas. E ele carecer vai sobreponer outras. Então, é um desequilíbrio. Ou uma pessoa que tem excesso em algo, então se vai carecer em outras. Então, quando nós temos carência por excesso, nesse caso, ou carências, não? Ou excedências, não? Em algum aspecto, vai desequilibrar. E o desequilíbrio o que vai ser é que ou se aumente a pressão em determinadas dimensões da vida, ou simplesmente uno se vê sem sentido. ¿Sí? Então, o que passa? Essas situações que muitas vezes nós justificamos e fortalecemos como é assim e ponto, em verdade, vai ter em algum momento uma pressão maior. E essa pressão é um movimento natural da vida, do universo em si, que está em movimento constante e nos empurra para que nós acompanhemos esse processo. De hecho, muitas vezes dizem: não, eu não creio muito nisso e tal, porque eu não sou tão espiritual. Mas não é nada absolutamente disso. É algo muito mais sencillo. Por exemplo, se paras para pensar, vocês que estão aqui vendo esse vídeo, pode ser que tenham idades em 40, 30, 50 ou 60 anos, ou que são mais jovens. E se paras para pensar, independente da idade que tenhas, se te recuerdas quando tinhas 15 anos, pensas igual, atuas igual, sientes o mesmo de que quando tinhas 15 anos? Te vas dar conta que em muitas coisas não. Algumas quizás sim, mas muitas não. Pero por quê? Porque nós inevitavelmente, de acordo, vamos evolucionando, tendo mais idade, mais experiência, vamos adquirindo novas formas. Pero o que ocorre que sempre há um momento, uma situação que nos vai pôr em uma situação de resistência maior. Claro, a resistência é um processo muito individual, cada pessoa terá a sua, porque quase sempre também é influenciada por crenças limitantes que não pode ter, quase sempre a nível inconsciente, como eu disse antes, nadie, absolutamente nadie deseja estar mal por decisão, ¿sí? Pero claro, esses fatores marcam que a própria realidade está em constante evolução e nós outros estamos em evolução, seamos conscientes ou não. O que ocorre é que o único que diferencia é que quando decidimos fazer uma evolução de forma consciente, estamos conectando-nos com uma força maior e, además, aí podemos comprovar, sobretudo, o caminho, podemos comprovar e marcar o sentido, e isso nos leva a uma força maior. Por lo tanto, essas situações que em muitas ocasiões uno encontra como limitantes e até mesmo justificando-se a si mesmo para quitar de cima ou quitar a importância, em verdade esse é o terreno mais fértil para tu crescimento, para tus direcionamentos e, sobretudo, para tu fortalecimento e independência emocional. Ok? Vocês que estão vendo esse vídeo, se têm alguma pergunta, alguma ideia, eu sempre estou muito aberto para as perguntas e, sobretudo, para ideias, temas que queiram tratar, ok? Pois um saludo, sempre agradeço com like e que possam compartilhar e subscrever-se no canal. Um saludo e hasta o próximo vídeo. Tchau!